Paz do Senhor, tem um versículo que diz assim: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Isso é Deus falando para Moisés. A situação existente é quando Moisés, que conduzia mais de 6 milhões de pessoas, saindo do Egito, para passar a estar em Êxodo, ele se defronta com o Mar Vermelho à sua frente, ao lado montanhas e atrás o exército de Faraó que vinha sedento de vingança, pois a última praga havia se cumprido, que foi a morte dos primogênitos, né, de todo o povo egípcio. E o Faraó se revolta e vai tentar acabar com a raça, né, acabar com todo o povo de Israel. E aí Moisés se dirige a Deus pedindo uma solução. E a solução que Deus diz é essa: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Por que será que Deus disse isso? Porque ao longo da caminhada de 40 anos, Deus já havia mostrado àquele povo que era Deus, que Ele era Deus, que Ele era um Deus de provisão. Deus manteve aquele povo todos os dias com maná que descia do céu. Deus deu água àquele povo no deserto. Deus, na sua caminhada, mantinha uma coluna de fogo atrás daquele povo e pelo dia uma nuvem para dar sombra àquele povo. Era a provisão de Deus e aquele povo duvidava sempre de Deus. Não é assim nos dias atuais. Deus nos já livrou de tantas coisas, no dia a dia Deus nos livra de tantas armadilhas de Satanás. Tantas vezes nós estamos em situações difíceis e clamamos a Deus e Deus atendeu. Quantas vezes na doença Deus nos atendeu, quantas vezes na situação financeira Deus nos atendeu, Deus nos atende, entendeu? Mas naquele momento Moisés ainda vai perguntar a Deus o que fazer. E Deus, a resposta de Deus é como que dissesse: será que eu não sou um Deus do impossível? Será que eu sou um Deus que não posso resolver qualquer problema? Porque Moisés viu diante dele nenhuma saída, o Mar Vermelho apenas. É assim conosco. Às vezes nos vemos sem saída para um problema que nós temos, para uma situação que nós estamos vivendo. Estamos sem saída. Mas nos esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas. Nos esquecemos da promessa de Deus em nossas vidas. E naquele momento, Deus atende a Moisés. E Moisés, ele recebe aquela ordem de Deus e diz, que Deus diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E aí, Moisés toma posse, né? Bate com seu cajado no mar e o mar se abre. E o mar se abre, o povo passa em terra seca e atravessa aquele mar. E quando os egípcios que vêm atrás, vêm tentando atacar aquele povo de Israel, matar aquele povo de Israel, o mar se fecha e submerge todos os egípcios. E é assim que Deus quer que nós façamos, que nós marchemos, que confiemos na palavra que Ele nos dá. Porque quando Ele diz que nós devemos marchar, é porque Ele se responsabiliza. Quando Ele diz, vá em frente, é porque Ele se responsabiliza. Quando Ele diz, não vá, Ele também está dizendo que você não vá. Ele se responsabiliza. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade que nós só iremos entender lá na frente. Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, é uma preparação porque Deus quer nos dar coisas maiores. Às vezes Deus nos dá um não, porque senão Ele sabe, só Ele sabe que Ele é onisciente. Às vezes nós queremos, a nossa carne quer, mas não vai fazer bem ao nosso espírito. Deus nos ama, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O nosso papel é esse, ficarmos na posição, ouvir a voz de Deus, lembrar do que Deus já fez, lembrar que Deus é o Deus de provisão, lembrar que Deus nos ama, lembrar que Deus é um Deus de justiça, lembrar que Deus quer a nossa vitória. Que venhamos ter nesse dia um dia de vitória e que venhamos marchar quando Deus mandar. Deus mandou aquele povo: Moisés, diga ao povo que
marche, ele se responsabiliza. O que é que Deus está dizendo a você nesta manhã? Que marche, que pare, que se cale, que avance, procure ouvir a voz de Deus. Porque o que Deus manda, ele se responsabiliza. Glória a Deus, aleluia. Um dia de vitória a todos, que não venhamos a viver as nossas vidas, mas que venhamos a viver a vida que Deus quer para nós. Que nós não venhamos viver os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus, pois eles são melhores que os nossos sonhos. Aleluia, glória a Deus. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, baixa a bola, não reclama, não murmura, procura ouvir a voz de Deus e faz o que Ele te mandar e tu serás bem-aventurado na tua caminhada. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe a nós todos. Amém.